Olá, bem-vindos ao Programa Nacional Multidisciplinar em Odontologia, uma parceria entre a Conexão Médica e a PCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. O nosso objetivo, iniciando agora com o Programa Nacional Multidisciplinar, será levar a informação e a atualização a todos os cirurgiões dentistas desse país de dimensões continentais, fazendo que a informação e a atualização seja divulgada da melhor forma possível e tendo a maior abrangência em todo esse país. Queremos romper as barreiras geográficas e democratizar o conhecimento, fazendo com que todos os dentistas de todos os lugares do país tenham, então, acesso a essas informações. Para iniciar o nosso programa, trouxemos aqui o professor Luciano Divi, que fará a nossa primeira apresentação, que é especialista, mestre e doutor em estomatologia e cirurgião bucomaxilofacial. É professor titular de estomatologia da Unip e da Universidade Uniararas. É o coordenador do setor de reabilitação bucomaxilofacial da disciplina de cabeça e pescoço da Unifesp. Ex-diretor do Departamento de Estomatologia do Hospital do Câncer e coordenador científico do 24º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, 2006. Professor Luciano Divi. Muito obrigado. Eu realmente tenho uma grande satisfação em estar participando desse projeto, por compreender que é uma forma bastante moderna, dinâmica e de democratizar o conhecimento. É uma oportunidade que nós, da odontologia, não podemos perder em tornar que o nosso conhecimento científico seja permeado com as outras especialidades. E para começar essas atividades, eu acho que o tema que foi escolhido para essa primeira apresentação realmente é simbólico para representar como a odontologia pode participar com as outras especialidades médicas e não médicas a proporcionar aos pacientes da área de oncologia uma melhor qualidade de vida e uma melhor condição de tratamento. A participação da odontologia se traduz em diversas etapas, em diversos momentos, e o objetivo da nossa apresentação de hoje é procurar fazer uma síntese dessas atuações, fazendo com que tanto o cirurgião dentista se motive e se torne preparado para atuar nessas equipes integradas, como os outros profissionais da área de saúde compreendam o que a odontologia pode oferecer para que, dessa forma, esses pacientes sejam melhor atendidos. O papel do cirurgião dentista na prevenção e no diagnóstico do câncer bucal é um papel que é muito já discutido e muitas vezes apresentado. E eu sumarizo nesse slide algumas das coisas importantes que nós consideramos. Não resta a menor dúvida que o cirurgião dentista, tendo a oportunidade de atuar diariamente com os seus pacientes, diariamente de forma preventiva, ele tem uma missão extremamente importante de orientar esses pacientes quanto aos fatores de risco relacionados ao câncer bucal. Os principais fatores de risco são sabidos, são o fumo e o álcool, embora outros fatores como os traumatismos crônicos, fatores relacionados a hábitos de higiene, ao uso de próteses, bem como fatores alimentares, são importantes nessa prevenção. Um outro aspecto extremamente importante da atuação do cirurgião dentista é, no seu dia a dia, independente da queixa do paciente, realizar um exame clínico periódico e cuidadoso. Esse exame clínico visando a avaliação de todas as áreas da boca, avaliando toda a estrutura da mucosa, fazendo com que o paciente seja, mesmo que tenha procurado o cirurgião dentista para uma avaliação de um dente estragado, ou de uma dor de dente, ou uma faceta dentária estética, que ele tenha todo o exame da boca realizado para que pequenas alterações sejam efetivamente identificadas.
Com isso, vai se estabelecer o diagnóstico diferencial das lesões da boca, aquelas pequenas alterações que podem surgir e também a detecção precoce de câncer de boca ou de lesões cancerizáveis, por exemplo. Somente por meio de um exame minucioso, atento, observando as pequenas alterações da normalidade da mucosa bucal, é que será possível modificar os índices que ainda hoje no Brasil revelam que o diagnóstico de câncer de boca é em 85% dos casos em fases avançadas. Isso é algo que somente com uma atuação sistemática poderá ser revertida. Por último, e destacando bastante, a atuação da odontologia no tratamento multidisciplinar. Sem dúvida, vamos discutir na apresentação de hoje muitos desses aspectos em que o cirurgião dentista, à medida que se capacita para atuar nas equipes multidisciplinares, vai poder proporcionar uma integração e uma melhora de tratamento com resultados mais efetivos a esses pacientes. Aqui nós observamos uma situação bastante importante no dia a dia da odontologia, da estomatologia e mesmo da cirurgia de cabeça e pescoço, que é a identificação das chamadas lesões cancerizáveis, que se constituem num grupo de lesões que representam um risco aumentado de desenvolver o câncer de boca. Aqui nessa figura se observa as lesões placas leucoplásicas, que são nem sempre efetivamente potencialmente cancerizáveis, mas algumas delas podem de fato representar um risco dessa transformação maligna. Nesse segundo slide a gente observa o outro grupo de lesões, aqui na região do soalho da boca, as lesões chamadas eritroplásicas, aquelas lesões vermelhas, que muitas das vezes, apenas com essa pequena aparência, essa pequena alteração da cor, já podem revelar-se tratar de um carcinoma espinocelular, que é a lesão maligna que acomete em mais de 95% dos casos de câncer de boca. Somente por meio de um exame minucioso da mucosa bucal, que esse grupo de lesões poderá ser diagnosticada numa fase inicial, numa fase em que ainda o paciente não tem sintomas, ele não percebe a doença. Porque no instante em que a doença já evoluiu a ponto do paciente sentir ou dor ou dificuldades de movimentação da língua, dificuldades na fala, sensação de sangue na boca, gosto ruim, esses sintomas já, na maioria das vezes, representam uma fase mais avançada da doença, em que ainda tem tratamento, como todos os senhores sabem. No entanto, o tratamento já representa uma mutilação maior, um custo maior, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de dano ao paciente, com óbvias repercussões sociais, familiares, no trabalho e outras consequências que devem ser evitadas a todo custo. É importante ressaltar que essa atuação de prevenção deve ser feita por todos os profissionais. Todos devem entender a magnitude do problema e considerar que a odontologia tem um papel muito importante no diagnóstico precoce do câncer bucal. Talvez ainda maior do que os próprios profissionais da área da medicina, porque na odontologia o paciente pode procurar com uma outra queixa e é neste momento que o diagnóstico precoce pode ser realizado. Aqui nós vemos nessa figura, com relação ao diagnóstico diferencial, lesões com um comportamento clínico diferente. Aqui uma lesão que tem um aspecto clínico bastante agressivo, mostrando uma massa tumoral, mas que na sua história médica, na sua avaliação, na anamnese, se observa que é uma lesão de curso clínico muito rápido e, neste caso, não se tratava de um carcinoma, e sim de uma lesão traumática, que, bem conduzida, em poucos dias vai apresentar a melhora e o desaparecimento completo do quadro, fazendo e constituindo-se no diagnóstico diferencial do câncer de boca. Então, resumindo esse aspecto preventivo, a gente gostaria de destacar que o cirurgião dentista deve estar ciente da sua importância quanto à prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal.
Isso para todo cirurgião dentista. Com relação à atuação terapêutica do câncer bucal, ou do câncer de forma geral, como nós vamos discutir daqui por diante, a atuação do cirurgião dentista vai se tornar mais especializada de acordo com a sua área de interesse, de acordo com a sua área de atuação. Mas é muito importante que as outras especialidades oncológicas compreendam o que é que o cirurgião dentista ou o que é que a odontologia pode oferecer ao seu tratamento oncológico. E nessa figura, nós sumarizamos aqui algumas das modalidades terapêuticas em que a odontologia pode atuar. Nós podemos atuar na área da cirurgia, tanto da cirurgia de cabeça e pescoço, quanto da cirurgia geral como um todo, na área da radioterapia e na área da quimioterapia. E, como hoje em dia, grande parte dos tratamentos oncológicos são feitos associando-se às armas terapêuticas, muitas vezes o cirurgião dentista vai ter que ter atuação em diferentes momentos do tratamento oncológico, tanto na área de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, como nós vamos ver a seguir. Especificamente na área de cirurgia, a cirurgia geral ou a cirurgia de cabeça e pescoço implicam claramente num paciente que será potencialmente de risco para infecções. Considerando a cirurgia geral, é muito fácil a gente estabelecer como exemplo o fato de um paciente que será operado e que terá necessidade de ficar uma semana ou alguns dias numa unidade de terapia intensiva. O simples fato dele ter dentes com placa bacteriana, com cálculo dental, ou com gengivite, periodontite, ou outros focos de infecção, já representam um grave risco de, numa situação de menor condição de higiene, numa situação de uma imunossupressão temporária derivada dessa cirurgia que ele foi submetido, ou ao uso de antibióticos que acabam selecionando cepas mais ou menos resistentes, infecções fúngicas que podem surgir na boca. Então, essa condição já é por si só fundamental para estabelecer que não se poderia submeter pacientes com condições dentárias ruins a um tratamento cirúrgico sem uma adequada preparação desse meio ambiente bucal. Essa preparação do meio ambiente bucal pode ser muito simples. Ela pode ser uma simples profilaxia dental, uma limpeza adequada, com remoção da placa bacteriana, remoção de cálculo dental, ou, em algumas circunstâncias, até a extração de alguns elementos dentários que podem estar definitivamente comprometidos e se constituírem um risco de infecção. A avaliação da oportunidade de realizar um ato mais complexo ou menos complexo vai depender basicamente da análise complexa do prognóstico daquela cirurgia, da condição dentária do paciente e do tempo disponível para realizar um ato odontológico mais ou menos complexo. O outro aspecto relacionado à cirurgia, e nesse caso onde eu vou me deter um pouco mais, é na cirurgia de cabeça e pescoço propriamente dito. Se nós considerarmos que a cirurgia de cabeça e pescoço vai estar lidando, na grande maioria das vezes, com a boca como um ambiente de trabalho, é natural se concluir que a condição de saúde da boca será fundamental para o sucesso do resultado cirúrgico realizado. Aqui nessa figura, nós observamos que a integração com a cirurgia de cabeça e pescoço visa fundamentalmente a diminuição do risco de infecção, proporcionando com isso uma condição de recuperação maior ao paciente. Nós aqui estabelecemos que a simples eliminação de focos infecciosos de origem dentária vai representar uma possibilidade de um resultado cirúrgico mais efetivo. Além disso, no próprio planejamento cirúrgico, o cirurgião dentista ou o cirurgião bucomaxilofacial vai ter a oportunidade de, utilizando os seus conceitos de oclusão dentária, os seus conceitos de osteossíntese e de harmonia facial, auxiliar o cirurgião de cabeça e pescoço em osteotomias maxilares ou mandibulares, nas próprias contenções maxilomandibulares e nas
fixações rígidas, que são extremamente importantes para o sucesso da consolidação óssea no caso de osteotomias. Essas osteotomias, quando conduzidas com um planejamento adequado, permitem que a recuperação seja muito melhor, enquanto que, em algumas circunstâncias, osteotomias mal conduzidas podem fazer a secção de raízes dentárias ou aproximar bordas ósseas que não têm uma adequada condição de recuperação. Ainda, no que se refere ao próprio planejamento cirúrgico de cabeça e pescoço, hoje em dia a cirurgia plástica tem uma evolução muito grande. Muitas vezes no planejamento cirúrgico se prevê a reconstrução imediata de defeitos cirúrgicos com cirurgia plástica. Entretanto, não são incomuns as vezes em que há a necessidade de próteses para uma recuperação imediata. E essas próteses, como aqui neste exemplo, que nós citamos as próteses obturadoras palatinas, por exemplo, naquelas situações em que o paciente será submetido a uma ressecção de maxila e que haverá aquela cavidade ou aquele buraco comunicando a boca à cavidade nasal e que a simples realização de uma prótese obturadora imediata vai proporcionar uma qualidade de vida melhor ao paciente. E depois, ao longo da recuperação do paciente, mais precocemente ou mais tardiamente, poderá se realizar essa reabilitação da boca, recuperando a fala e a função mastigatória além da estética, com próteses, como por exemplo próteses de guias sagitais mandibulares e depois com a utilização de implantes osteointegrados, possibilitando uma condição melhor ao paciente. É fundamental que no momento em que um paciente que apresente um câncer de boca ou da região de cabeça e pescoço seja avaliado pelo cirurgião de cabeça e pescoço, esse paciente seja também simultaneamente avaliado por um cirurgião dentista especialista na área, em que esse cirurgião dentista vai fazer uma análise de todas as condições do paciente, decidindo em conjunto com a equipe cirúrgica quais são as melhores condutas odontológicas a serem realizadas naquele paciente. Nessa figura, nós examinamos um paciente que apresenta um carcinoma espinocelular do rebordo gengival, em que apresenta dentes ao redor da área tumoral. O manejo desta área é bastante difícil. Em que momento se pode ou não realizar essas extrações dentárias? Será que a melhor oportunidade vai ser antes da cirurgia oncológica ou será que será realizada no próprio momento da cirurgia oncológica? Quais dentes poderão ser mantidos e quais dentes não poderão ser mantidos? Então, é uma figura bastante representativa que evidencia que não dá para distinguir, não dá para separar a área tumoral da área de atuação odontológica. Aqui, nesta radiografia, a gente utiliza um exemplo que vai se tornar bastante representativo da importância da análise por um especialista. Este caso que nós estamos vendo aqui pela radiografia, num exame oral, num exame da boca, num exame clínico, as únicas coisas que poderiam ser observadas seriam esses dois restos dentários, essas duas coroas bastante fragmentadas que eu assinalo. No entanto, no exame radiográfico, a gente observa que existem outras raízes dentárias sepultadas, existe um dente incluso na área mandibular, que não aparecia no exame bucal, e que, mais do que isso, existe aqui um dente incluso com uma extensa área lítica compatível com um cisto. Considerando que este paciente seria submetido à radioterapia por apresentar um carcinoma de língua, as consequências de submetê-lo ao tratamento irradiado com as lesões descritas poderiam ser muito graves, porque aquela mandíbula bastante fina, pela presença do cisto, causaria, com certeza, um transtorno muito grande após a radioterapia, com o risco de fratura, com o risco de osteoradionecrose e com complicações bastante difíceis de serem solucionadas depois de estabelecidas. Dessa forma, nós enfatizamos
como, independente da aparência clínica que um paciente possa exibir num primeiro momento em que está sendo avaliado por um oncologista, esse paciente deve ser avaliado pelo especialista em odontologia, que vai, em comum acordo, discutir quais são as melhores condutas para aquele caso. Nessa próxima figura, nós observamos um exemplo de um paciente que foi submetido a uma extensa ressecção de maxila e que foi também realizado no mesmo ato cirúrgico uma extensa rotação de retalho, nesse caso um transplante microcirúrgico em que se fez o fechamento primário do defeito na região maxilar. Entretanto, quando se terminou a cirurgia e o paciente fechou a boca, o que se observava é que houve uma falha no planejamento e esses dentes da arcada inferior acabavam entrando em contato com aquele transplante microcirúrgico e levariam à perda do transplante pela manutenção do trauma. Isso efetivamente representa uma falha de planejamento e que alguma coisa tem que ser feita para corrigir esse defeito. Aqui a gente observa a solução paliativa encontrada, já que nesta situação de pós-operatório imediato, qualquer manuseio ou qualquer tratamento dentário nessa área se tornaria muito difícil. Então, o que aqui é um exemplo em que, com materiais de acrílico, se realizou uma goteira em que mantinha a boca mais aberta, evitando que esses dentes traumatizassem a área do transplante microcirúrgico. Este é um exemplo bastante simples que mostra que poderia ter sido minimizada aquela consequência, aquela complicação, se antes do ato cirúrgico se tivesse feito um planejamento envolvendo a ressecção do tumor, envolvendo a recuperação em termos de cirurgia plástica e pensando em como se comportariam os dentes com aquelas modificações que estariam ocorrendo na boca. No próximo exemplo, a gente apresenta uma situação em que o mesmo um tipo de tumor, um carcinoma espinocelular da região do palato duro, se decidiu fazer também a maxilectomia e essa maxilectomia sem o fechamento primário com cirurgia plástica. Então, o cirurgião de cabeça e pescoço sabe de antemão que ele vai ressecar uma grande porção da maxila, mas essa porção vai ficar aberta. E esta porção aberta, num pós-operatório imediato, representa um custo para o paciente muito grande, porque ele vai ter grande dificuldade de alimentação, ele vai ter total incapacidade de fala em função da rinolália e, com isso, o tempo de internação e a recuperação em si será muito prejudicada. Então, o que a odontologia pode oferecer? Ela pode realizar uma prótese obturadora imediata. Antes da cirurgia, aqui está um modelo em que o tumor está moldado até, se planeja a ressecção nesse modelo em gesso e se constrói uma prótese em acrílico com alguns grampos ortodônticos aqui que vão permitir que no pós-operatório imediato, quando essa ressecção foi feita, já se coloca e se adapta a essa prótese imediatamente. Isso faz com que o paciente tenha uma qualidade inicial muito superior. Isso faz com que a alimentação possa se dar sem sonda nasogástrica. Isso permite que a comunicabilidade do paciente com a enfermagem, com os assistentes médicos, com toda a equipe se torne muito superior. Sem dúvida, é um procedimento simples, um procedimento que pode ser feito com muita tranquilidade, com um custo muito pequeno e que representa a curto prazo uma melhora muito grande em termos de qualidade de vida. Posteriormente, outras formas podem ser realizadas e aqui nós vemos situações em que, depois de algum tempo, quando a comunicação buconasal já está devidamente estabelecida, quando já existe o defeito cicatrizado, pode-se realizar uma prótese obturadora definitiva que vai proporcionar ao paciente uma qualidade de vida melhor. Existem outras maneiras de se fazer essa reabilitação,
com a própria cirurgia plástica e depois, como nós talvez tenhamos a oportunidade de discutir, algumas possibilidades com implantes ósseo-integrados. Mas o que é fundamental é que, num primeiro momento, se visou a recuperação a curto prazo e depois vai se pensar qual é a melhor solução a longo prazo. Uma outra área fundamental de atuação da odontologia é o campo da radioterapia. E a radioterapia que hoje, considerando os tumores de cabeça e pescoço, é utilizada de 60% a 90% dos casos que apresentam carcinomas espinocelulares na região de face e pescoço. O paciente muitas vezes é submetido à cirurgia e depois à radioterapia. E a radioterapia apresenta efeitos colaterais importantes de acordo com o tipo de tratamento que é feito. E esses efeitos colaterais podem ser minimizados de acordo com uma adequada atuação preventiva e de equipe multidisciplinar. O que a gente vê aqui nessa figura é um sumário das principais formas de radioterapia que são utilizadas para o tratamento do câncer em cabeça e pescoço, que pode ser feita por meio da teleterapia, em que hoje em dia se utilizam principalmente os aceleradores lineares de partículas, mas que ainda em muitos lugares do Brasil as unidades de cobalto são utilizadas. Hoje se sabe que aparelhos de aceleradores lineares de última geração minimizam os efeitos colaterais. No entanto, o custo dessas máquinas é muito alto e em muitos lugares do Brasil ainda não existem esses recursos, sendo que a unidade de cobalto é uma forma eficaz em termos terapêuticos, mas que apresenta efeitos colaterais importantes, conforme nós vamos discutir. Já a bracterapia é uma outra modalidade terapêutica, em termos de radioterapia, em que se utiliza uma fonte radioativa diretamente em contato com a área tumoral, visando uma maior ação do elemento radioativo, uma maior concentração de dose na área do tumor, com menos efeito periférico. Entretanto, não são todas as situações em que esse tipo de radioterapia poderá ser utilizado, mas, quando forem utilizados, a odontologia tem um papel muito grande, principalmente na execução de moldes e que vão permitir a adaptação de catéteres para a realização desse tipo de radioterapia. Nessa figura, nós observamos uma situação do planejamento radioterápico convencional para o câncer de cabeça e pescoço, que são aqueles campos chamados cérvico-faciais, em que se observa a região anatômica que é irradiada. Como os senhores observam, praticamente toda a cavidade bucal é submetida à radiação, a mandíbula, grande parte da maxila e a região do pescoço, aonde, para a odontologia, é muito importante, estão incluídas as glândulas salivares maiores, as parótidas e as submandibulares e as sublinguais. A ação da radioterapia nestas regiões vai fazer com que o paciente tenha efeitos colaterais que vão ser em áreas maiores do que só aquelas localizadas do tumor, o que representará uma necessidade de um acompanhamento a longo prazo muito importante. Aqui nós observamos que hoje em dia, com recursos de alta tecnologia, como por exemplo a radioterapia com intensidade modulada do feixe, que é uma das formas mais modernas de radioterapia, em que se a fonte de radiação vai entrar por diferentes portais, por diferentes locais, minimizando o efeito secundário numa área específica. Sem dúvida, isso é uma forma de radioterapia que minimiza efeitos secundários, mas que ainda não é uma realidade em todos os locais do Brasil. Nesta imagem, a gente observa como a variação e as curvas de isodose, comparando a radioterapia convencional, a radioterapia computadorizada com planejamento em terceira dimensão e com a intensidade modulada do feixe, em que se observa que é possível modificar
as áreas que vão receber radiação, fazendo com que o tumor receba uma dose maior e que os tecidos vizinhos uma área menor. No entanto, isso, eu volto a enfatizar, não é uma realidade ainda de todos os locais do Brasil e que, portanto, deve ser feito sempre uma conduta odontológica de forma sistemática, preventiva, como nós vamos observar. Aqui, exemplos em que a radioterapia está sendo aplicada com a forma de braquiterapia. Então, tumores da região da boca em que são realizados moldes específicos feitos pelo cirurgião dentista, nos quais, nos moldes, serão colocados catéteres que vão servir de posicionamento posterior para a chegada da fonte radioativa. Então, aqui um exemplo em que o paciente apresenta uma cavidade na região palatina, em que foi submetido à ressecção de um tumor nessa região e que agora, no planejamento radioterápico, decidiu fazer a radioterapia com braquiterapia. Com isso, se confecciona esse modelo, que se assemelha a uma prótese dentária, esses catéteres plásticos são colocados e depois o paciente é submetido à aplicação da fonte radioativa numa sala preparada para isso, monitorada por computador, em que a fonte de radiação vai percorrer, vai atingir a área do tumor, vai permanecer ali por alguns minutos e uma alta dose de radiação vai atingir aquela região, minimizando os efeitos colaterais e maximizando o efeito terapêutico da radioterapia. Nesses exemplos, ficou bem claro como a odontologia pôde, com o auxílio de modelos, proporcionar ao radioterapeuta uma maior eficiência do seu tratamento, porque seria muito difícil, de outra forma, realizar a braquiterapia nessas localidades de difícil acesso. Ainda vemos aqui que esses mesmos modelos e moldes podem ser utilizados para outras áreas, como aqui num tumor um carcinoma basocelular da pele da região da perna, é confeccionado uma moldagem, um modelo e depois um molde que vai permitir a adaptação desses catéteres e, com isso, a radioterapia numa área cutânea. Isso faz com que, sem dúvida, amplie-se a área de atuação da própria odontologia, que conhece esses materiais de acrílicos, materiais de moldagem, está habituada no seu dia a dia a manipular esses materiais. Então, dessa forma, ela oferece às outras especialidades a possibilidade de ampliar os recursos terapêuticos. No entanto, a braquiterapia é algo que é feita apenas em poucos centros do Brasil também, em poucas indicações cirúrgicas ou clínico-radioterápicas. O que é mais utilizado é a fonte externa com aceleradores lineares e com bombas de cobalto. E os principais efeitos secundários que acontecem desse tratamento são aqueles efeitos que vão atuar sobre a pele, sobre a mucosa, sobre as glândulas salivares e depois sobre os ossos e sobre os dentes. Na figura, a gente observa que nós podemos diferenciar esses efeitos em efeitos agudos e efeitos tardios. Como efeitos agudos, um dos principais é a radiodermite, que é aquela intensa queimadura que vai acontecer na pele na área submetida à radiação. De acordo com a intensidade da dose, de acordo com o tipo de pele do paciente, poderá existir maior ou menor efeito desse tipo de radiação. E é lógico que o planejamento é fracionado e visa proporcionar ao paciente uma chance de recuperação. Entretanto, em muitos casos, isso ocorre. Da mesma forma que ocorre essa queimadura na pele, ocorre também essa queimadura na boca. E na boca, o termo utilizado é a mucosite. A mucosite ocorre por uma intensa descamação das células epiteliais da mucosa e não se dá a chance de haver essa repopulação. Com isso, depois de algum tempo, o paciente vai apresentar intensas áreas de úlceras, que são extremamente dolorosas, vão atrapalhar muito a fala, a alimentação,
vão fazer com que a qualidade de vida do tratamento, do paciente durante o tratamento, seja muito difícil e que algumas vezes a radioterapia deve ser interrompida para que haja chance de haver recuperação em termos de mucosa. Essa interrupção da radioterapia faz uma piora de prognóstico importante, como nós vamos ver um pouco mais à frente. O ideal é que o prazo da radioterapia não seja distendido e que o paciente receba do começo ao fim a dose certa, sem interrupções. Entretanto, devido a essa complexidade de reações que podem acontecer, algumas vezes é necessário essa interrupção. Um outro aspecto em termos de efeito colateral, que se inicia no momento por volta da segunda ou terceira semana da radiação, mas que, portanto, é também um efeito agudo, mas que persiste após a radiação, é a xerostomia ou boca seca, que é aquela situação em que o paciente, em função das alterações que vão acontecendo nas glândulas salivares, principalmente parótida e submandibular, vai ter um decréscimo, tanto na quantidade como na qualidade da saliva. Esse decréscimo da produção de saliva vai ter implicações importantíssimas para o paciente e já se caracterizarão nos efeitos tardios da radioterapia, nos quais, entre os efeitos tardios mais importantes, serão aqueles que vão afetar os dentes, as estruturas dentárias e o próprio periodonto, a gengiva que suporta os dentes. As alterações salivares vão dificultar também o uso de próteses dentárias, mesmo naqueles pacientes desdentados, uma vez que essas próteses não terão uma adequada lubrificação para uma estabilidade. Portanto, muitos recursos devem ser utilizados para se tentar minimizar essa consequência. Duas formas terapêuticas podem ser utilizadas. A primeira é tentar estimular a produção de saliva com medicamentos à base de pilocarpina, que é uma forma, a única forma, talvez científica, de proporcionar aos pacientes a chance de voltar à produção de saliva. E outros produtos que são estimulantes de saliva ou substitutos, melhor dizendo, da saliva. São as salivas artificiais, em que existem diferentes formas, mas que basicamente todas têm uma quantidade de água misturada com soluções como glicerina, carboximetilcelulose, além de outros componentes fluorados que têm uma função de proteger os dentes para que não haja complicações mais importantes. Aqui nós vemos exemplos em que um paciente que está sendo submetido à radioterapia e quimioterapia apresenta o efeito da mucosite. Observem que essas áreas de úlceras espalhadas em toda a boca claramente se constituem numa grave consequência que vão repercutir muitas vezes com a interrupção do tratamento. E já aqui, nesta figura, nós observamos um efeito tardio, que normalmente se manifesta após 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio da irradiação, que é a chamada cárie de irradiação. A cárie de irradiação vai acontecer por um somatório de fatores, nos quais a saliva é o principal. A falta de saliva vai fazer com que esse dente seja desmineralizado e, depois de algum tempo, como essa figura mostra, ele perde completamente a estrutura calcificada. E ele está aqui sendo cortado com uma tesoura. Um dente que deveria ser extremamente rígido, ele está sendo cortado com uma tesoura porque toda a estrutura calcificada foi perdida. Essa cárie de irradiação é uma das complicações mais graves e mutilantes da radioterapia, uma vez que, ao longo desse processo de destruição, o paciente pode ter muita dor dentária e o tratamento dentário é muito difícil de ser realizado, porque a adesão de materiais como a resina, como ionômeros ou como outras formas de tratamento dentário convencional se torna muito prejudicada, fazendo com que o manejo seja muito difícil. Aqui, nessa figura, a forma inicial clássica do aparecimento da cárie de irradiação
que é aquela cárie que começa por uma destruição na porção cervical dos dentes, que é a porção com menor quantidade de esmalte, e que depois de algum tempo evolui para a amputação das coroas dentárias. O dente sofre uma desmineralização intensa e ele se fragmenta. Cada uma dessas raízes passa a ser agora um foco de infecção, fazendo com que o paciente pode, além de ter a perda das estruturas dentárias, passa a ter na mandíbula o risco de ter o que se chama osteoradionecrose, que é, com certeza, uma das complicações mais graves da radiação. Osteoradionecrose é um risco que deve ser evitado a todo custo. O radioterapeuta, antes de fazer o planejamento radioterápico, não pode incluir como possibilidade do seu resultado final que o paciente tenha osteoradionecrose, porque é uma complicação severa, com grande risco de mutilação e com complicações em termos de qualidade de vida muito grande. Portanto, o que nós podemos sumarizar em relação à atuação odontológica no pré-radioterapia? É fundamental que, antes de se fazer a primeira aplicação de radiação, o paciente seja avaliado pelo cirurgião dentista, que vai conhecer o prognóstico oncológico, que vai conhecer o tipo de radiação que vai ser realizada, que vai conhecer as condições dentárias detalhadas daquele paciente e com isso vai estabelecer também uma forma adequada de se fazer prevenção daquelas complicações que todos nós sabemos que poderão existir. Esses cuidados odontológicos, eles começam desde um aconselhamento dietético, porque muitas vezes pelas alterações da produção de saliva, o paciente vai modificar a sua dieta, se alimentando mais de alimentos pastosos, que são mais cariogênicos, e com isso prejudicando muito ou aumentando muito o risco de cárie de radiação. Esses cuidados odontológicos devem ser com informações que às vezes são no próprio leito do paciente, é desde o início do tratamento. E, de acordo com cada momento da terapia, ou oncológica, ou radioterápica, ou quimioterápica, como nós vamos ver, serão feitas orientações distintas. O cirurgião dentista vai estar sempre voltado a manter a boca com a melhor condição, tanto de mucosa quanto dentária, mas adequando o seu tratamento odontológico ao cronograma de tratamento oncológico. Não se pode jamais achar que a parte odontológica é mais importante do que a parte oncológica, mas também não se pode negligenciar. Se nós conhecemos um risco, nós devemos tomar as atitudes para diminuir a chance de que essa complicação de fato aconteça. Para as equipes oncológicas que estão espalhadas por todo o Brasil e que às vezes não contam com um dentista, a primeira mensagem é: abram as portas, procurem dentistas especializados na área para que estejam fazendo parte das suas equipes. Mas se isso ainda for difícil, existem formas de, com um exame simples odontológico, se avaliar que risco esse paciente tem ou não. Existem diversos trabalhos na literatura que procuram estabelecer scores de avaliação odontológica. Então, a partir de uma situação dentária do paciente, se determina que tipos de procedimentos deveriam ser realizados. Na figura apresentada, a gente vê apenas um flash de uma dessas formas de avaliação, em que se avalia tanto o estado dental, com a presença de cáries, presença de exposição pulpar, presença de fístulas, a higiene dental com cálculo dental, placa bacteriana, e de acordo com esses pontos obtidos, se estabelece aqui um score e, de acordo com esse score, diferentes tipos de procedimentos odontológicos serão empregados. Essas formas de avaliação são descritas na literatura e podem ser utilizados por diferentes profissionais, como enfermeiros, como os próprios médicos, como fonoaudiólogos, todos aqueles que de alguma forma entram em contato com o paciente e que, com esta avaliação
vamos dizer, mais superficial, mais geral do que está acontecendo em termos dentários, poderá ter uma noção da complexidade ou não de um tratamento odontológico e depois fazer um encaminhamento para o dentista de acordo com esta complexidade. Situações odontológicas bastante comuns, como hoje o tratamento ortodôntico, que pode ser utilizado hoje muitas vezes em adultos também, impedem uma adequada condição de higiene da boca. Então, por exemplo, um paciente que apresente um aparelho ortodôntico e que será submetido a quimio e radioterapia, esse aparelho ortodôntico deverá ser removido para que seja feito o tratamento oncológico e depois volte a fazer o tratamento ortodôntico de acordo com as possibilidades. Quando o paciente já foi irradiado e começa a apresentar problemas dentários ou não, existem diferentes formas de atuação, em que a gente pode considerar as formas conservadoras, em que a adequada prevenção, a escovação dentária, o ensino da escovação, uma manutenção em termos de higiene muito grande, a aplicação tópica de flúor, aonde que o flúor vai agir, ele vai substituir a saliva, ele vai fazer com que aquele cálcio que a saliva em condições normais repõe o dente e que por falta de saliva não está havendo essa reposição, o flúor vai apresentar-se ao dente, aumentando a capacidade de defesa. O flúor deve ser utilizado em diferentes concentrações de acordo com a gravidade de cada caso. Em algumas circunstâncias, concentração muito baixa com uso semanal. Em outras circunstâncias, uma concentração alta com uso diário. Quem vai adequar essa prescrição é o cirurgião dentista, que conhece a complexidade de cada caso específico. Quando, por outro lado, já começam a existir problemas dentários, o tratamento restaurador, utilizando tudo que a odontologia tem de melhor para restaurar, pode ser empregado. Muitas vezes, esse tratamento não vai ter o mesmo efeito a longo prazo que teria num paciente não irradiado. E, por isso, adequações terão que ser realizadas com o passar do tempo. Quando, naquelas situações mais graves, já acontece uma perda de toda a estrutura coronária do dente, em que será muito difícil a recuperação do dente, é necessário o tratamento endodôntico para evitar que cada uma dessas raízes seja um foco de infecção. Ora, se pergunta, por que não fazer a extração dentária? Porque o osso irradiado sofre alterações em termos de vascularização importantes e essas alterações vão se constituir num risco muito grave de desenvolvimento de osteoradionecrose se ocorrer um traumatismo para aquele osso. Então, as principais fontes de traumatismo ósseo com risco de osteoradionecrose são infecções dentais e periodontais e extrações de dentes. Então, de forma geral, a extração de um dente numa área irradiada deve ser postergada, deve ser evitada sempre que possível. Quando não houver a condição de manutenção daquele dente ou quando o risco de complicação pela manutenção do dente for tão alto, aí deve-se pensar em formas alternativas para se estabelecer essa extração. Dentre as formas alternativas para essa extração, uma delas são aquelas consideradas as extrações atraumáticas, em que, com o auxílio de pequenos elásticos ortodônticos colocados ao redor do ligamento periodontal desses dentes, se induz uma formação de bolsa periodontal, o dente aumenta a sua mobilidade e, com o passar do tempo, ele é expulso daquela gengiva, já tendo havido a cicatrização sem a exposição do tecido ósseo. Esse processo é bastante bonito de ser dito didaticamente, mas na clínica é bastante complicado, porque o processo de bolsa periodontal pode muitas vezes causar infecções, causar dor, causar um desconforto ao paciente, porque essa extração vai acontecer em meses, não é tão rápido assim. Então, é uma alternativa, mas que deve ser utilizada apenas em casos muito especiais. Outra forma de se estabelecer a extração de dente em pacientes irradiados é a utilização da oxigenação hiperbárica. A oxigenação hiperbárica
é um processo que estimula a angiogênese. Então, ela trabalha com o paciente respirando oxigênio a 100%, numa atmosfera de 2,4 vezes a que nós estamos habituados. Com isso, a possibilidade de uma neoformação capilar, uma maior aporte de vasos sanguíneos para aquele tecido ósseo, possibilitando com que áreas de maior risco de necrose possam recuperar de uma forma melhor. A oxigenação hiperbárica visa fundamentalmente evitar a osteoradionecrose. E o mecanismo biológico da formação da osteoradionecrose, do aparecimento da osteoradionecrose, ocorre a partir da diminuição do suprimento vascular naquele osso, que gera uma hipóxia e a partir dessa hipóxia pode desenvolver a necrose do osso. Esta situação deve ser evitada, essa situação deve ser evitada pela forma de um adequado planejamento radioterápico, em que aquele tecido ósseo receba o mínimo de radiação possível, mas muitas vezes vai ser evitada também fazendo com a prevenção de danos àquele tecido ósseo. Então, a partir de problemas dentários, pode surgir a osteoradionecrose. Dessa maneira, deve-se evitar o problema dentário para que a osteoradionecrose não aconteça. Exemplos de situações de osteoradionecrose em situações diferentes, nós mostramos aqui. Aqui um paciente, como eu mencionei no começo da aula, que fez uma osteotomia e foi utilizado placas de osteossíntese, mas não houve a adequada consolidação do osso. Após a cirurgia, o paciente foi submetido à radioterapia e a radioterapia impediu que houvesse a consolidação. Com isso, depois de um tempo houve a infecção e aqui a gente observa a fratura já com sinais de necrose. Outro exemplo em que, a partir de um problema periodontal, essa infecção atingiu o tecido ósseo e o paciente apresentou fratura da mandíbula pela osteoradionecrose. Os fatores de risco mais relacionados, como a gente já mencionou, são a extração de dente, infecções dentárias, traumatismos por próteses que podem ferir a mucosa e expor o osso e que passa a ser contaminado, e a doença periodontal com um impacto muito grande. O tratamento da osteoradionecrose é bastante complexo, é um tratamento que nem sempre se consegue resultado efetivo, porque nunca se consegue ter certeza de qual é a extensão da área do osso afetado. Então, muitas vezes, como neste exemplo, a gente imagina que somente essa porção de osso está afetada. No entanto, ao se remover esse fragmento de osso, a necrose caminha pelas áreas distais. Então, o que se estabelece? Algumas vezes faz-se tratamento conservador, como nessa figura, mostrando pequenas perfurações realizadas naquele osso necrótico para induzir a formação de um tecido de granulação, em que esse tecido trairia mais elementos vasculares, proporcionando uma recuperação mais rápida do osso. Outra forma é quando pequenos fragmentos ósseos são já sequestrados, eles já estão separados do restante do osso, esses fragmentos são removidos. E quando não tem mais essa possibilidade de fazer uma pequena ressecção, há necessidade de grandes ressecções com reconstruções que podem ser feitas ou não. A oxigenação hiperbárica serve como um elemento para todas as formas de tratamento, mas é algo que, considerando os custos envolvidos, também não é possível para ser realizada em todas as situações. Entretanto, sendo possível associar técnicas, é o mais indicado. Aqui nós vemos situações em que um pequeno fragmento de osso necrótico foi removido e, por felicidade, se observa que o próprio organismo autolimitou aquela necrose. Após a remoção do sequestro, o tecido gengival já havia migrado, não havendo mais exposição de osso.
E já aqui, uma situação bastante mais agressiva, em que o processo de formação do sequestro demorou longos anos e que uma extensa porção foi removida após esses anos todos. E aqui, uma situação em que nesta figura radiográfica a gente observa uma extensa lise da mandíbula, em que o paciente foi submetido então a uma grande ressecção e reconstruído parcialmente com enxertos vascularizados microcirúrgicos. Uma outra forma que hoje é utilizada para fazer com que aquele osso que está com risco de necrose, que foi irradiado, tenha uma recuperação melhor quando da necessidade de ou extrações dentárias ou de remoção de sequestros ósseos, é o uso do plasma rico em plaquetas, em que se leva o concentrado que é rico em fatores de crescimento e esses fatores de crescimento estimularão a angiogênese local, proporcionando uma possibilidade de cicatrização tanto de mucosa quanto óssea melhor. Nesta figura, nós observamos um paciente que apresenta uma área de necrose, em que radiograficamente nós observamos essa lise, em que o planejamento para o tratamento cirúrgico do caso seria a ressecção desse fragmento de necrose. Aqui nós observamos a fístula mostrando a saída da secreção. Esse planejamento de ressecção esbarra naquela grande dúvida que sempre existe, que é, será que a necrose não vai seguir da porção ressecada para trás, daqui para lá? Então, hoje, com a utilização do plasma rico em plaquetas, em que se com o próprio sangue do paciente e com métodos de centrifugação se obtém aquele concentrado rico em plaquetas e rico nos fatores de crescimento. Fatores que vão induzir ao aumento da vascularização tecidual, a uma ação de trazer células de defesa e fibroblastos que vão aumentar a capacidade de recuperação e estimulação da formação do colágeno e, em algumas circunstâncias, quando a gente coloca osso autógeno ou às vezes até osso liofilizado, eles vão se constituir numa matriz ideal para a deposição do tecido ósseo. Então aqui a gente observa, naquele paciente já citado, em que foi feita a ressecção da área necrótica e esse plasma rico em plaquetas colocado no local cirúrgico, feita a síntese e depois de algum tempo a gente observa a completa cicatrização, desaparecimento da fístula e aqui mostrando no aspecto radiográfico aquele osso que seriam os cotos mandibulares da área de ressecção com um aspecto bastante saudável, sem sinal de progressão da área de necrose. Este fato é um alento em termos de recurso terapêutico para proporcionar aos pacientes uma chance de recuperação melhor. Sumarizando a ação da radioterapia, o que nós gostaríamos mesmo de enfatizar é a prevenção. Tratar as sequelas é possível, mas é sempre pior do que preveni-las. E a grande forma de prevenir é usar tudo que a odontologia tem de bom ou mais precocemente nesse paciente oncológico. E para que isso aconteça, é o radioterapeuta que vai chamar o cirurgião dentista para integrar a sua equipe, para que essa equipe seja ativa e que o paciente seja beneficiado com essas modalidades terapêuticas. Já um outro campo de atuação é a oncologia clínica. A oncologia clínica hoje utilizada numa grande porcentagem de pacientes que tenham tumores de cabeça e pescoço ou tumores distantes. Quimioterapia que hoje é muito utilizada na leucemia, que é muito utilizada nos linfomas, que é muito utilizada nos tumores de mama, nos tumores de partes moles. Então, o aspecto e o espectro de atuação da oncologia é ainda mais abrangente. E os efeitos colaterais que a quimioterapia causa na boca são muito importantes. Obriga que antes de qualquer quimioterapia que
possa gerar uma imunossupressão, os pacientes sejam, de fato, avaliados odontologicamente para que esse risco seja diminuído. De acordo com a toxicidade da droga, ocorrerão efeitos mais ou menos importantes, mas é mais ou menos comum que os pacientes apresentem anemias, mas acima de tudo, leucopenias. E essa leucopenia aumentando muito o risco de infecções a partir de dentes. E a trombocitopenia, que aumenta muito o risco de sangramento a partir da gengiva. É relativamente comum que um oncologista oriente o seu paciente que está fazendo quimioterapia a não escovar os dentes, para que evite o risco de ter sangramento gengival. Isso tem uma lógica do ponto de vista do oncologista que se refere a não traumatizar a gengiva para não ter sangramento. Mas do ponto de vista biológico da odontologia é completamente ilógico, porque com menos escovação, maior placa bacteriana, com maior placa bacteriana, maior inflamação gengival e com maior inflamação gengival, maior o risco de sangramento. Então, o que é importante é adequar a higienização, é fazer com que o paciente seja instruído a escovar adequadamente para reduzir a placa bacteriana, reduzindo o risco de sangramento. Então, existem esponjas individuais de higiene dental, existem escovas ultramacias, existem produtos de antisepsia que vão ser adequados para cada caso e para cada situação. São situações que se aplicam a pacientes pediátricos, se aplicam a pacientes adultos, pacientes dentados e pacientes desdentados. Muito importante que a boca seja preparada e que o paciente seja orientado desde o início do tratamento. Aqui, nessa figura, nós vemos um exemplo que representa a imunossupressão a que o paciente está sendo submetido. É alguém que tem uma doença sistêmica, fazendo uma alta quimioterapia e que aqui apresenta uma manifestação oral e que já caminha para o esôfago também do fungo Candida albicans. A candidíase intensa aqui representada é a expressão clara da imunossupressão a que o paciente está sendo submetido. Já aqui, a gente observa um paciente que exibe os sinais da alopécia, portanto está em quimioterapia e que no meio da quimioterapia desenvolve um abscesso dento-alveolar. Essa infecção dentária que já atinge o alvéolo dentário é um risco gravíssimo de complicação. É um risco gravíssimo de septicemia. Um paciente que às vezes está com uma carga de leucócitos muito baixa e que desenvolve um abscesso dentário pode ir a óbito em função da sepsis que pode ocorrer. É altamente indicado que todos os pacientes que sejam submetidos à quimioterapia antes sejam avaliados odontologicamente, tanto clínica quanto radiologicamente, para a identificação de focos de infecção para evitar aquelas consequências mostradas. Aqui, uma situação clínica em que a extração de 2 dentes em vigência da quimioterapia causou uma necrose óssea bárbara nessa mandíbula. Então, toda essa porção amarelada que se observa é o tecido ósseo que está completamente necrótico. Então, o paciente apresentou um problema em 2 dentes, extraiu esses 2 dentes no momento de intensa granulocitopenia e, com isso, desenvolveu essa necrose que vai representar a perda de muito mais estrutura. Mas, mais do que a perda de estrutura, o que essa necrose vai representar é uma diminuição da eficácia terapêutica. Vai representar uma interrupção do tratamento oncológico até que aquele problema clínico bucal seja resolvido. E isso, sem dúvida nenhuma, a literatura mostra que a interrupção do tratamento oncológico piora o prognóstico significativamente. Então, são exemplos que não podem ser seguidos de forma nenhuma. O que nós devemos fazer é a avaliação
prévia e a conduta odontológica adequada no momento certo. A mucosite é um dos efeitos agudos mais limitantes da oncologia clínica, do uso da quimioterapia. Aqui uma lista enorme de autores de há longo tempo estudando a importância da mucosite e o impacto da mucosite na radiação, no tratamento oncológico. A mucosite radioinduzida, como a gente mencionou, normalmente acontece a partir dos 20 grays e vai até os 50 grays. Mas quando se associa com a radioterapia, essa mucosite pode acontecer até antes. E a interrupção do tratamento pela mucosite é um forte indicativo do insucesso do tratamento oncológico. Diversos autores que mostram a diminuição da chance de controle local do tumor com a interrupção do tratamento oncológico. Ainda outros autores que enfatizam que a interrupção do tratamento ocorre em 21% dos casos quando não são adequadamente preparados para o tratamento oncológico com a associação de rádio e quimioterapia. E que, muitas vezes, a mucosite, nos seus graus mais elevados, acontece pouco no primeiro ciclo, mas já no segundo ciclo vai acontecer numa carga muito maior pela potencialização dos efeitos oncológicos. E aqui, uma sumarização em termos de ocorrência de mucosite, mostrando que quando só é feita a quimioterapia, 40% dos casos desenvolvem mucosite. Quando se faz radioterapia, por volta de 60%, mas quando se associa rádio e químio, que hoje é uma das formas mais utilizadas de tratamento, mais de 90% dos pacientes vão desenvolver mucosite grau 3 e 4. Exemplos aqui de pacientes submetidos ao transplante de medula óssea, desenvolvendo intensa mucosite durante esse tratamento, o que é altamente limitante. Crianças submetidas à quimioterapia com grandes porções da sua boca completamente ulceradas, dolorosas, afetando muito a qualidade de vida. Como é que se faz a prevenção da mucosite? Não é possível ter 100% de prevenção. Entretanto, é possível se diminuir essa chance. E a primeira forma de diminuir essa chance é adequando o meio da boca, é fazendo com que as bactérias e fungos presentes na boca em condições normais estejam num nível menor. Orientando a higienização, diminuindo placa bacteriana, orientando as formas adequadas de fazer antisepsia, orientando a própria dieta nesses pacientes. Aqui nós sumarizamos algumas das soluções que são utilizadas. Então a clorexidina é uma das alternativas utilizadas para diminuir a concentração de bactérias na boca. No entanto, a clorexidina, que na maior parte das vezes é em solução alcoólica, pode não ser utilizada quando o paciente já tem a mucosite, porque se torna muito doloroso. Hoje, nós já conhecemos produtos que são à base de clorexidina em solução aquosa, o que proporciona uma maior eficiência e uma maior possibilidade de atuação nas fases mais avançadas de mucosite. Existem como métodos preventivos aqueles elementos que são citoprotetores diretos, que procuram estabelecer uma barreira e estimular a resposta epitelial. E existem aqueles citoprotetores indiretos, que de alguma forma, como os anti-inflamatórios, fatores de crescimento, antibióticos, eles vão fazer com que aquelas alterações que estão acontecendo na boca tenham um impacto menor na ocorrência da mucosite. Como agentes farmacológicos, os anti-inflamatórios, vitamina A, uso de principalmente a amifostina, que é uma droga associada à quimioterapia, que reduz a chance de mucosite e reduz também a chance de xerostomia. E quando se chega no campo do tratamento da mucosite, esse tratamento vai depender do momento em que se está tratando
e que pode ser apenas sintomático, com o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, antifúngicos. O uso de vitaminas, e a vitamina E é uma forma importante de ação. O uso de fatores de crescimento e o laser de baixa potência. Então, o laser de baixa potência é hoje uma forma também muito empregada, em que se proporciona uma diminuição da dor e um aumento da cicatrização. Então, em um tempo menor, ocorrerá essa cicatrização. O uso do laser vem sendo feito há muitos anos. Basicamente, o laser é um laser de diodo, utilizando a potência de infravermelho, e vai fazer com que haja um tempo de cicatrização mais rápido, vai fazer com que o paciente tenha menos dor e, com isso, vai ocorrer uma chance do paciente evoluir em termos de mucosite de uma forma mais favorável, com maior condição em termos de recuperação melhor. A redução da dor do laser é algo documentado por inúmeros trabalhos, estudos antigos e clássicos que mostram o impacto do laser na redução da dor com a liberação de endorfinas. Outros estudos que mostram o aumento da divisão celular, a produção do colágeno, síntese de miofibroblasto, auxiliando o processo de cicatrização. Inúmeros estudos que mostram como o laser de baixa potência tem ação na cicatrização, no controle da dor, na reparação do tecido e na angiogênese. Diversos estudos que foram realizados mostram que a redução da mucosite grau 3 e da grau 4 é bastante significativa e que grande parte dos pacientes apresentam um alívio da dor após a primeira aplicação. Só isso já representa uma indicação importante para o laser como um arsenal no campo da oncologia. E outros estudos procuram avaliar a importância do laser profilático ou laser terapêutico. Então, quando é que se utiliza o laser? Depois que está instalada a mucosite ou antes de estar instalada? Hoje é consenso científico de que o laser profilático tem uma ação muito superior ao laser terapêutico. Desde o início da químio ou até da radioterapia, iniciando-se o mapeamento da boca e a aplicação em diferentes pontos do laser, vai fazer com que o risco de mucosite seja bastante reduzido. Nas figuras aqui, nós observamos um paciente que realizou um primeiro ciclo de quimioterapia sem fazer o laser profilático, mostrando as úlceras a que foi submetido, e num segundo ciclo, em que ele fez a mesma dose, já utilizando o laser profilático, mostrando que a mucosa apresentou-se de uma forma muito mais satisfatória. Aqui, o primeiro ciclo sem laser profilático e com a formação de úlceras, e aqui no segundo ciclo, sem a formação de úlceras. Então, enfatizando aí a ação do laser, mostrando como ele faz realmente um benefício bastante importante nesses pacientes. E aqui outros exemplos mostrando como, com o uso do laser profilático, há uma redução bastante grande da ocorrência de mucosite. O que nós enfatizamos agora, finalizando essa apresentação em termos da quimioterapia na oncologia, é que todo o manejo odontológico vai depender fundamentalmente da integração com a equipe oncológica. Haverá momentos em que o cirurgião dentista vai poder atuar e haverá momentos em que ele não pode atuar. E essa definição só pode acontecer com uma integração adequada, cada um conhecendo quais são as necessidades do paciente e quais são os riscos do tratamento ou do não tratamento odontológico. O que eu gostaria de contribuir para a apresentação, mostrando ainda alguns dos aspectos importantes da atuação odontológica, são relacionados às sequelas tardias da quimioterapia em crianças. Então, principalmente,
crianças que em fase muito precoce, na formação da odontogênese ainda, na formação dos dentes, são submetidos à quimioterapia, eles podem desenvolver importantes problemas dentários, como aqui a hipoplasia do esmalte, alargamento da câmara pulpar, raízes mais finas, falta de dentes, dentes pequenos e que podem, em última análise, gerar um hipodesenvolvimento ósseo com micrognatia e alterações faciais importantes. As figuras mostram diferentes exemplos de dentes mal formados que não terão condições de permanecer na arcada dentária, dentes com raízes curtas, dentes que não se formaram. Então, situações que vão fazer assimetrias faciais importantes, desequilíbrios oclusais que vão representar uma piora de qualidade de vida para os pacientes. É por isso que a atuação odontológica no tratamento oncológico e no tratamento oncológico pediátrico já começa também desde o início do tratamento, em que, com informações no leito, orientações quanto à higiene, aconselhamento dietético, tratamento reabilitador quando necessário, vai fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida superior. A aplicação de todos os recursos da odontologia moderna, com selantes, remineralização dentária, tratamentos restauradores com os diferentes materiais, o uso do flúor, o controle da higiene e da placa bacteriana, uma manutenção periódica, vai fazer com que o paciente tenha a chance de ter uma adequada recuperação. O que a odontologia tem para reabilitar pode ser utilizada, sempre adequando a oportunidade do tratamento. Deve-se ter em mente que, ao longo da evolução de uma criança ou de um adulto, ele vai ter necessidades diferentes. Num certo momento, ele vai estar mais próximo do tumor, em que o que é mais importante é curar o tumor. E, ao longo da evolução, ele vai estar muito distante daquele momento do tumor, em que o que ele vai querer é uma recuperação a melhor possível. Ele vai querer estar livre dos problemas e das sequelas que os tumores causaram. Por isso que essa adequação é importante. A ortodontia, com as suas diferentes armas, como, por exemplo, os tratamentos ortopédicos, os disjuntores maxilares, a prótese, veja aqui numa situação de uma jovem que aos 6 meses de idade foi submetida à radioquimioterapia, então ela tem uma ausência praticamente completa dos dentes, em que, com o uso de próteses, ela tem um pouco da sua dignidade recuperada, dando a ela alguma condição em termos de recuperação funcional e estética. E aqui, nas graves sequelas, nas graves deformidades faciais, um campo da oncologia e da reabilitação que cada vez mais se torna importante, que é o campo da reabilitação bucomaxilofacial. Então, com o uso, principalmente dos implantes ósseo-integrados, estruturas de titânio, que a semelhança dos que são utilizados para os implantes dentários, são colocados nas estruturas ósseas do crânio e da face, proporcionando, depois de algum tempo, a chance de conexão e de retenção e estabilização de próteses faciais. Nas figuras, nós observamos um caso de um defeito facial importante, óculo-palpebral, em que implantes ósseo-integrados foram colocados no rebordo supraorbitário, a construção de uma barra que contém magnetos e depois uma prótese facial realizada em silicone, em que tenta mimetizar todas as características faciais desse paciente, óculo-palpebrais nesse caso, e que essa prótese é presa por meio desses magnetos e o paciente consegue movimentar a cabeça, consegue tomar banho, consegue ter uma vida social com uma condição estética muito superior. E aqui, quando utiliza um óculos, como nesse caso ela utilizava em função de uma deficiência visual no osso remanescente, praticamente passa imperceptível aquele defeito. Esta recuperação facial é algo que deve ser oferecido aos pacientes. Nem sempre será com a prótese bucomaxilo. Algumas vezes a cirurgia plástica tem as melhores formas de recuperar,
Mas às vezes é com a associação entre as duas especialidades, em que a cirurgia plástica vai até um limite e que a prótese bucomaxilo completa esse limite. Ou então em situações em que a prótese bucomaxilo precisa da cirurgia plástica para poder ser melhor realizada. De novo, multidisciplinaridade. De novo, integração entre equipes. Finalizando, um exemplo aqui que procura gerar a importância do tratamento multidisciplinar, gerar a importância da prevenção. Uma jovem garota que apresentou um tumor maligno na mandíbula, um tumor que poderia ter sido diagnosticado numa fase mais precoce, mas não foi, e que depois é submetida a uma grande ressecção mandibular e, com o auxílio da cirurgia plástica, uma reconstrução com um transplante microcirúrgico da fíbula e que, posteriormente, se realizam implantes dentários e se faz a reconstrução protética, proporcionando ao paciente uma condição estética, uma condição de função adequadas, condições que são os nossos objetivos, condições que são efetivamente aquilo que nós desejamos oferecer aos nossos pacientes. Por isso que quando nós falamos sobre atuação odontológica ou atuação estomatológica na oncologia, a oncologia, que é um campo que muitas vezes está relacionado à morte, muitas vezes está relacionado à mutilação, muitas vezes está relacionado a uma tristeza. Quando nós, da área da odontologia, falamos sobre esse assunto, nós estamos sempre falando em alguma forma de melhorar a qualidade de vida. Nós estamos sempre falando de alguma forma de amenizar as complicações dos pacientes. Nós estamos sempre falando de uma forma de recuperar o paciente para o convívio social, devolvendo a ele dignidade. Isso, sem dúvida, é qualidade de vida. E esta qualidade de vida hoje é o que é mais procurado por todo mundo. Mas nós procuramos fazer com que os nossos pacientes e que os nossos profissionais e que todos que se envolvam nessa área procurem avaliar qualidade de vida de uma forma diferente. Que qualidade de vida deva ser lida desta forma. Qualidade devida por nós profissionais. Que nós profissionais devemos aos nossos pacientes o maior possível em termos de integração, o maior possível em termos de atuação profissional, o maior possível em termos de dedicação à ciência e à assistência, para que os nossos pacientes sejam efetivamente brindados com um tratamento superior e com uma chance de vida com dignidade muito superior. Qualidade de vida será, inclusive, o tema do próximo Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, que ocorrerá de 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 2006. Portanto, nós já convidamos a todos a participarem desse evento, que será multidisciplinar e que terá realmente uma visão de integrar todos os profissionais da odontologia e também da medicina na atuação multiprofissional. Muito obrigado pela atenção de todos. Doutor Luciano, eu gostaria então agora, para complementar, de fazer algumas perguntas, principalmente quando a gente sabe hoje que nós temos, dentro da incidência do câncer bucal por ano, mais ou menos 15 mil novos casos de câncer bucal. Como é que você vê a atuação governamental, ou mesmo a mídia, a divulgação, a prevenção dentro desses planos? Como é que você focaria isso hoje para nós conseguirmos uma diminuição desse número de casos de incidências tão grande? A sua colocação é muito importante e o câncer bucal durante muito tempo ficou à margem da mídia, ficou à margem das formas de prevenção. No próprio cigarro, quando se começou a veicular as imagens de tumores no cigarro, nos pacotes de cigarro, não se falava sobre câncer de boca. Hoje, felizmente, isso já aparece. Duas coisas devem ser enfatizadas nisso. A primeira, a atuação da sociedade profissional como um todo, discutindo esse assunto e fazendo com que esse assunto chegue até a mídia para que mais pessoas sejam informadas. E o outro assunto
é preparar os serviços de saúde para receber os pacientes para atendimento. De nada adianta nós conscientizarmos a população a fazer o autoexame, a procurar o atendimento, se a infraestrutura de saúde não estiver adequadamente preparada para isso. Portanto, é um assunto muito grave, muitos pacientes são acometidos e toda a sociedade deve estar organizada para melhorar essa condição. Voltando a esse tema, então, como você acha que o dentista hoje deveria proceder quando ele nota que o seu paciente tem uma lesão cancerizável ou ele fica em suspeita com uma lesão que o paciente dele apresenta na cavidade bucal? O que ele deveria fazer? Qual seria a primeira conduta que ele deveria ter nesses casos? De acordo com o nível de especialização de cada profissional, ele vai ter atuações diferentes. O mais importante, eu costumo enfatizar, é ele estar de olhos bem abertos para identificar essas alterações, que, como eu já disse, muitas vezes são assintomáticas. Então, na primeira avaliação odontológica, um adequado exame de toda a boca para perceber essas alterações. Uma vez percebidas, ele vai decidir, de acordo com a sua possibilidade, se ele tem capacidade de realizar uma biópsia para chegar a um diagnóstico e depois fazer um encaminhamento, ou se já faz o encaminhamento direto. Quais são os locais para fazer encaminhamento? Hoje, nós não podemos deixar de considerar o papel importante das faculdades de odontologia, que são importantes centros de referência para o diagnóstico de lesões cancerizáveis ou até do próprio câncer bucal. Além disso, os hospitais especializados da rede pública de atendimento e, em algumas circunstâncias, as clínicas especializadas para o atendimento particular desses pacientes. É importante mostrar que muitas vezes as empresas de convênio criam algumas dificuldades para o ressarcimento de pacientes que apresentam convênios médicos de atos de execução para diagnóstico de lesões de boca realizados por cirurgiões dentistas. Isso é uma condição equivocada, é uma condição que deve ser revista, porque é o cirurgião dentista o profissional mais indicado para fazer detecção precoce, porque ele, uma vez identificando a lesão assintomática, deve agir rapidamente para fazer esse diagnóstico o mais precocemente possível. Discutimos grandemente agora a participação do cirurgião dentista nas equipes multidisciplinares. Mas eu lhe pergunto agora, onde o cirurgião dentista que se interessa nessa área, ele pode procurar um programa de capacitação ou como ele pode se instruir mais nessa área de prevenção de câncer bucal, mesmo de tratamento, já que nós podemos ver que a equipe multidisciplinar, os hospitais, todos hoje, eles devem contar enfaticamente com um cirurgião dentista dentro da sua equipe, porque nós vimos os casos de mucocite que podem ser evitados ou tratados, a osteoradionecrose, a radioterapia atuando com as cáries de radiação. Como é que esse cirurgião dentista, então, hoje poderia se atualizar para ter uma participação mais efetiva nas equipes multidisciplinares? Sem dúvida, alguns centros importantes oferecem cursos de capacitação e de preparo dos cirurgiões dentistas nessa área. Em São Paulo, nós temos diversas áreas. A Unifesp, dentro da disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço, conta com um setor de reabilitação que procura formar profissionais com programas de mestrado e doutorado na área, procurando capacitar os dentistas para essa atuação. Faculdades de odontologia, a própria Faculdade de Odontologia da Unip, Uniararas e outros centros importantes espalhados pelo Brasil são responsáveis pela formação de profissionais nessa área. Muitas outras, a Sociedade Brasileira de Estomatologia, a Sociedade Paulista de Estomatologia, constantemente desenvolvem cursos procurando integrar cada vez mais profissionais da odontologia nessas áreas. Então, para aquele que estiver interessado, existem diversos sites que podem oferecer informações detalhadas sobre esses serviços. Doutor Luciano, aproveitando o encerramento dessa nossa primeira participação, gostaria de perguntar alguma coisa para você sobre o 24º Congresso de Odontologia. Sei que o senhor é o coordenador da comissão científica, então gostaria de aproveitar essa oportunidade para que o senhor nos falasse alguma coisa sobre essa sua nova atividade como coordenador. Eu sei que está fazendo uma tarefa muito nova, com temas novos, vibrantes, com coisas interessantes. Gostaria então que o senhor aproveitasse essa oportunidade para falar alguma coisa sobre esse congresso.
Muito obrigado pela oportunidade. Realmente o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, que chega em 2006 na sua 24ª edição, é um evento dos mais grandiosos do mundo. Está entre os 3 maiores eventos do mundo e que tem uma tradição brilhante em termos de, tanto no que se refere à parte científica, quanto na parte da feira promocional. É um evento em que nós estamos herdando toda a bagagem da qualidade do evento e estamos procurando introduzir algumas modificações para torná-lo ainda mais dinâmico e ainda mais atual. Dentre as principais novidades, nós enfatizamos a simpósios interativos em que a plateia terá a oportunidade de trocar informações diretas por meio de recursos eletrônicos com o palestrante, alterando e discutindo sobre planejamentos terapêuticos. Nós teremos uma atuação muito grande dos especialistas, com as diversas sociedades de especialidade na odontologia atuando em conjunto com a APCD na organização de atividades específicas. E nós teremos também um novo caminho que está se abrindo em termos do Congresso, que são os fóruns corporativos, nos quais as empresas mais importantes em termos de pesquisa científica estarão em conjunto com a comissão científica trabalhando para trazer os maiores nomes da odontologia nacional e internacional, mostrando o que tem de recursos mais modernos, técnicas melhores, para proporcionar ao maior número de congressistas uma qualificação melhor. Nós realmente esperamos que o Congresso de Odontologia de São Paulo em 2006 seja um evento moderno, dinâmico e que seja um marco em termos da odontologia no Brasil. Contamos com a presença de todos vocês, porque é para o cirurgião dentista que esse congresso é organizado. Portanto, esperamos com muito gosto que o nosso trabalho de hoje seja recompensado com a presença de vocês em janeiro de 2006. Não tenho dúvida que esse congresso será um sucesso. Pelo que eu tenho visto e participado da organização do congresso, eles estão fazendo um grande esforço, que será culminando realmente com um grande sucesso. Não podemos deixar de chamar vocês para o próximo programa da Conexão Médica junto com a APCD, no qual falaremos temas interessantes como endodontia, com o professor Rielson Cardoso, que falará sobre retratamento ou cirurgia periapical, indicação e técnica. No mês de junho teremos o professor Francisco Todescan, também falando sobre implantes orais. Agradecemos a todos vocês a sua participação e esperamos ter vocês no nosso 24º Congresso de Odontologia e participando conosco junto com a Conexão Médica no nosso próximo programa. Muito obrigado, professor Luciano Divi, muito obrigado a sua participação. Eu que agradeço a todos e a oportunidade.